Olá, pessoas, criaturas. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário que você estiver assistindo essa videoaula. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo programático referente à membrana plasmática. Então, nós, durante o ano, já falamos sobre toda a bioquímica, todos os componentes orgânicos e inorgânicos que compõem a estrutura do ser vivo. Nós também já comentamos sobre a introdução à citologia, falamos sobre histórico, características gerais, a microscopia. E nós começamos a parte de membrana plasmática, falando sobre a sua composição estrutural, características, propriedades, funções e modificações. Dando prosseguimento, nós vamos falar agora sobre uma das principais coisas que a gente consegue destacar da membrana plasmática, que consiste no transporte de substância através dessa estrutura celular. Então, nós já falamos um pouquinho sobre isso, falamos sobre algumas propriedades da estrutura da membrana que estão intimamente associadas com essa capacidade de transportar substâncias através da membrana. Então, a gente deve ressaltar que a membrana plasmática apresenta permeabilidade seletiva e semipermeabilidade. Então, vocês vão conseguir ver aqui de uma maneira um pouco mais ilustrada essas propriedades através dos diferentes tipos de transporte. Então, existem dois tipos básicos de transportes na membrana plasmática. Então, o primeiro transporte consiste em um transporte que é a favor do gradiente de concentração e não vai haver gasto de energia. Esse transporte, no sentido geral, ele é chamado de transporte passivo. O transporte passivo ele pode ser dividido em três níveis. Ele pode ser um transporte passivo por difusão simples, que vai ocorrer o transporte de solutos através da bicamada fosfolipídica. Então, vai ocorrer o transporte de solutos de uma alta concentração para uma área de baixa concentração desses componentes, mas através da bicamada fosfolipídica. Normalmente vai ser transportado oxigênio, dióxido de carbono e outros gases que vão estar dentro do corpo. O segundo tipo consiste na difusão facilitada. Então, a difusão facilitada ela também vai ocorrer o transporte de soluto, mas como o nome dela já diz, ela é facilitada por algum agente. E esse agente facilitador consiste em proteínas transportadoras. Existem vários níveis de proteínas transportadoras, onde a maioria delas são consideradas proteínas integrais, ou seja, elas cortam de uma ponta a outra da bicamada fosfolipídica. E dependendo da forma que ela atua, se ela muda ou não sua configuração para garantir a entrada daquele componente, daquele soluto, ela pode ser classificada como uma proteína canal ou uma permease ou proteína carreadora. Então, na proteína canal, ela não muda sua configuração para a entrada daquele componente. Então, nesse caso, o componente passou direto, foi permitida a entrada, entrou, passou, ou a saída. Assim como na carreadora, ou permease, ela vai ocorrer de uma forma um pouquinho diferente. Ela também vai permitir a entrada e a saída de componentes, porém ela muda a sua configuração. Então, vamos supor, aqui eu tenho o soluto aqui em cima, onde ela abriu, capturou o soluto no meio extracelular e abriu no meio intracelular para a entrada daquele soluto. Então, ela vai mudar a sua configuração para garantir a entrada e saída desses componentes. O que ela transporta? Normalmente, ela transporta carboidratos, aminoácidos e vitaminas. Então, além do transporte por difusão facilitada, vai existir também um tipo de transporte que é específico para o solvente. E nesse caso, o transporte ele vai receber o nome de osmose. Então, esse terceiro tipo de transporte através da membrana, ele vai trabalhar especificamente com o transporte de solvente. Aqui, no caso, a gente vai trabalhar com a água. Então, vamos ver como que acontece isso. A gente pode apresentar vários cenários diferentes. Então, eu tenho um cenário onde uma célula é submetida a uma solução isotônica, ou seja, a concentração de soluto no meio intra e extracelular é equivalente. Submeter a célula a uma solução hipertônica, ou seja, a condição extracelular
é com alta concentração de soluto e a intracelular baixa concentração de soluto. E é uma solução hipotônica, onde a concentração extracelular é baixa de soluto e intracelular alta de soluto. Então, o que acontece com uma célula quando ela é submetida a uma solução isotônica? Nesse caso, se ela é submetida a uma condição isotônica, vai existir um equilíbrio na concentração de água no meio intra e extracelular, porque a água ela vai ficar se deslocando de maneira equivalente. Na condição 2, vai acontecer o quê? A célula é submetida a uma condição de alta concentração de soluto. Então, tem muito soluto onde? No meio extracelular. Então, a água tende a sair do meio intracelular para o extracelular, promovendo o quê? Que a célula literalmente murche. Então, ela vai passar pelo processo de crenação. Isso vai acontecer porque é uma tentativa de chegar ao equilíbrio osmótico da pressão osmótica em relação ao meio intra e extracelular. Na terceira condição, vai acontecer algo diferente. Na terceira condição, a célula ela é submetida a uma solução hipotônica, ou seja, a célula está hipertônica em relação ao meio hipotônico. Nessas condições, a água ela vai sair do meio extracelular para o intracelular. Então, a célula ela vai começar a receber água, ela vai começar a inchar, a chegar a um ponto que ela pode romper. Esse rompimento celular, ele é chamado de plasmóptise, porém, se ele acontecer a nível de célula sanguínea, ele recebe o nome de hemólise. O transporte desses componentes, então, ele pode gerar diferentes quadros, dependendo da condição em que o corpo ou a célula for submetida. E se for uma célula vegetal? Ela vai se comportar um pouquinho diferente devido à presença da parede celular. Então, a gente não vai ver o rompimento da célula, a gente não vai ver um inchaço expressivo da célula, nem um ressecamento expressivo dela. Basicamente porque ela apresenta uma parede celular e também vai apresentar um vacúolo ali, que esse sim, junto com o citoplasma, vai passar por algumas alterações, porém ela não é uma alteração que a gente vai conseguir ver de maneira nítida na mudança estrutural da célula, como acontece nas células animais. Ok? Então, normalmente vai ocorrer o transporte do solvente, aqui, por exemplo, a água, e ela pode acontecer por proteínas chamadas de aquaporinas, certo? Então, vamos falar agora do último tipo de transporte. Então, já falamos do transporte passivo, e agora nós vamos falar do último tipo de transporte, que ele vai acontecer de uma maneira um pouquinho diferente dos outros. Por quê? Esse tipo de transporte ele vai contra o gradiente de concentração. Então, enquanto o outro vai a favor do fluxo do gradiente, esse aqui vai contra. E como ele vai contra o gradiente de concentração, vai ocorrer a necessidade de gasto de energia. E que energia vai ser gasta nessas ocasiões? Vai ser gasta a nossa moeda energética chamada ATP, ou adenosina de trifosfato. Então, esse tipo de transporte ele se chama de transporte ativo. Então, todo transporte ativo vai haver gasto de energia, basicamente porque ele vai acontecer contra o gradiente de concentração. Então, imagina, naquelas ocasiões, por exemplo, o soluto, ele sai de uma área de alta concentração e vai para uma área de baixa concentração. Aqui vai acontecer o inverso. Nessas ocasiões, vai ocorrer o transporte de uma baixa concentração para alta concentração. Então, nessa ocasião, ele vai precisar gastar energia para conseguir forçar a barra ali no transporte daqueles componentes. Então, os principais exemplos que a gente tem de transporte ativo consistem nas bombas de sódio e potássio. Então, acompanhe na imagem. Na bomba de sódio e potássio vai acontecer o quê? Normalmente, eu vou ter uma grande concentração de sódio no meio intracelular e uma grande concentração de potássio no meio intracelular. Isso vai acontecer porque vai existir o bombeamento contínuo de 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro. Nessas ocasiões, vai garantir uma série de funções dentro do corpo. Porém, para ela acontecer, é necessário haver um gasto de energia, ou seja, de ATP, para garantir o movimento e o bombeamento desses componentes para o meio intra e extracelular.
Então, ela vai ocorrer por meio de proteínas chamadas de bomba, ou também, o nome mais bonitinho, as ATPases. E para que serve esse transporte ativo? Esse transporte ativo, por exemplo, as bombas de sódio e potássio, ela vai ser extremamente importante para a manutenção dos impulsos nervosos, por mudar a polaridade da membrana, que a gente vai ver mais na frente o potencial de ação dos neurônios, e também para manter o equilíbrio hídrico do corpo. Então aqui nós finalizamos a parte referente ao transporte através da membrana, e na próxima videoaula vocês vão acompanhar comigo a parte referente às organelas citoplasmáticas das células eucarióticas animais. Então, por hoje é só, e nós continuamos na próxima aula.